O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Sai. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. As leituras de hoje estão falando da pobreza e do desapego. Vamos entender um pouco isso de uma forma espiritual. Em Sofonias, ele está profetizando, perto do exílio, que quem vai se safar, ser protegido na hora do ataque da Babilônia, serão quem? Os humildes, que praticam a justiça, que procuram a humildade. Quem são os humildes? Humilde é quem deixa os outros fazer o que quer? Isso é ser humilde? O que é ser humilde na vida espiritual? Guardem isso. Reconhecer-se completamente dependente de Deus para ser feliz, para ser salvo, para ser uma boa pessoa, para fazer o bem. Ninguém de nós é autossuficiente. Nós fomos criados para Deus. Antes de Eva, Adão caminhava com Deus no jardim. Nós não fomos feitos para sermos autossuficientes. Guardem isso. Por isso que a sociedade está totalmente doente. Porque a visão que se tem de religião, de igreja, é uma instituiçãozinha que você vem se sentir bem. Eu vou lá para me sentir bem, para Deus me proteger do mal. Não. Você está aqui para ser salvo. Essa vida sua vai passar rápido. A outra é eterna. E você não consegue ter a vida eterna com seus bens, com seu sucesso profissional. Tem que acabar essa mentalidade estúpida de deixar a igreja como se fosse uma opção. A igreja é a única opção que você tem para ir para o céu. E os seus filhos também estão aqui hoje, sua família inteira. É muito importante essa mentalidade entrar na sua cabeça. Você não é nada por si só. Nada. Nós vamos aprofundar mais esse tema. Na carta aos Coríntios, Paulo fala que Deus chama os que não são tão sábios, nem tão importantes na sociedade. Porque Deus quer mostrar que Ele não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. Geralmente, tem muitos santos que eram humilhados na sociedade. Às vezes eram assassinos, drogados, prostitutas. Por quê? Porque não tem orgulho, a sociedade já bate, já humilha. Quando a pessoa não tem orgulho, é mais fácil do Espírito Santo agir. O Espírito Santo encontra mais espaço. Quando um pai e uma mãe reconhecem que para amar os filhos precisa da graça de Deus,
isso é um espaço enorme que está dando para o Espírito Santo. Se você entende isso, você consegue viver as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que pobres em espírito? Porque pode ser pobre de dinheiro e pode ser rico. Existem santos ricos? Sim. Tem o rei Luís da França, acho que é Luís IX, que inclusive deixou a carta para o seu filho, belíssima. Santa Edviges era a esposa do rei, era a rainha. Quando o marido morreu, ela deu tudo aos pobres. Agora, não é fácil um rico ser humilde. Concordam ou não? Geralmente, você entra numa falsa segurança de que o seu dinheiro é suficiente para você. Isso é terrível para a vida espiritual. Por isso que eu cito alguns exemplos, não pensando na moral deles, eu nem conheço pessoalmente. Mas Michael Schumacher, por exemplo, que tinha milhões de euros, famoso, todo cheio de... Foi esquiar, bateu a cabeça, está há décadas na cama. Antônio Hermílio de Moraes, um homem muito respeitado, né? Mesmo construindo o Beneficência Portuguesa, ficou na cama meses antes de morrer. Por mais que você tenha bens, um amigo meu contou de um senhor que é bilionário, que chifrava a mãe dos filhos, né? Adulterava, e depois maltratava, depois ficou doente, separou da mãe antes dos filhos, e os filhos pagam cuidadora, e a cuidadora bate nele, deixa passar fome, deixa lá urinado. Contaram para os filhos, e os filhos disseram: não, deixa lá que ele merece. O cara é bilionário, mas por não ter sido humilde e amoroso, hoje está sendo torturado e os filhos não estão nem aí. Então, a ideia de que o seu dinheiro dá segurança é falsa. O que dá segurança é Deus tocar o coração do outro para cuidar de você. É você fazer o bem, ser caridoso, rezar. Humilde é quem obedece os mandamentos da igreja, confessa frequentemente, reza todos os dias, não falta as missas dominicais e vem mais missas ainda, e assim por diante. Lê a Bíblia, faz caridade, é dizimista. Atenção, gente, eu estou notando que tem gente que está confundindo as coisas. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. O dizimista de verdade, que dá porcentagem, é a pessoa que se converteu. É uma pessoa que reza. Senão não daria o dízimo, devolveria o dízimo. Quando eu falo de dízimo, eu estou falando de conversão. Ok? Por quê que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que têm dinheiro e que às vezes ajudaram a igreja e querem que eu mude minha opinião daquilo que a igreja manda. Porque ajudou a igreja, porque ajudou a construir a matriz, porque ajudou. Vejam bem, eu não conheço ninguém ainda, posso falar. Você que é rico, a primeira coisa que eu quero é a sua alma. Eu não quero seu dinheiro. O seu dinheiro sem conversão não serve para nada. Se você ajudou a vida inteira pensando que a igreja vai se adaptar a você, esquece. Quem mais gosta de você sou eu, porque eu quero você na igreja. Eu quero você rezando. Eu quero você no céu, não seu dinheiro. Ninguém vai me comprar por dinheiro. Quando eu falo de dízimo, eu estou falando de conversão. Pessoa que converte, devolve lá a porcentagem certa, porque ama a Deus, porque tem um ato de fé, sabe que quem sustenta você é Deus, que qualquer hora você pode ter um acidente, uma doença grave. O padre tem uma vantagem: de tempo em tempo eu tenho que vazar daqui. Eu estou preparando um monte de coisa com o dízimo, estou contando que vocês vão virar dizimista de verdade. Reforma da igreja, fazer salão, tudo. Está um monte de projeto sendo feito.
Pode ser que no meio do caminho eu tenha que ir embora. Pode ser que eu acabe de inaugurar e eu tenho que ir embora. Então eu aprendo que nada é meu em vida. Isso é muito bom. Tudo, a casa que eu estou reformando para fazer a capela, tudo direitinho, pode ser que termine a casa e eu tenho que ir embora. Para mim é um ensinamento maravilhoso. Nada é meu nesse mundo. Estamos de passagem. Mas vocês que não são padre, vão descobrir que nada de vocês na hora da morte. E pode ser tarde demais. Quando você estiver na cama e a sua caminhonete novinha que você acabou de trocar, você nunca mais vai dirigir. A sua fazendinha que você acabou de arrumar todinha, você nunca mais vai nela. Os seus apartamentos em Goiânia, você não tem força nem para receber os aluguelzinhos dele mais. Quando você estiver com o pé na cova, você vai descobrir que nada era seu. Nada. Tudo é de Deus. Tudo é do Senhor. E Ele deu para você administrar. E se você não se converter, obedecendo o que a igreja diz, não o que eu digo. Essa história de que o padre aceita fulano ou não, eu quero todo mundo aqui na igreja. Agora, vem para a igreja para obedecer a igreja. Assim como eu obedeço a igreja. Não adianta pensar que porque ajudou a igreja vai se adaptar a você. Esquece. Esquece. Eu quero você na igreja. Eu quero a sua família no céu. Seja do mais pobre, seja do mais rico. Eu quero todos no céu. Todos no céu. E a luta que eu vou ter é essa. Não adianta chantagem emocional comigo. Não adianta. Você quer ser santo? Venha. Estamos juntos. Não importa se você já matou alguém, se já foi pedófilo, se já roubou, se participou de qualquer coisa aí fora que é proibido. Eu estou aqui esperando você para se confessar e mudar de vida. Todo mundo que está aqui é pecador. A única coisa que eu vou dizer é: não aproxime-se da comunhão até você se converter. Mas você pode participar, você pode ser festeiro, você pode cantar, você pode fazer leitura, até você se converter. Você só não pode comungar. Ok? Então, todo mundo é bem-vindo à igreja. Todos os pecadores. Porque eu também sou pecador. Só que vocês têm que vir. Gente, bota uma coisa na cabeça. Essa história de que igreja é uma instituiçãozinha que você vem de vez em quando sentir bem, não é. A igreja é o único caminho de salvação. Se o povo do cemitério pudesse falar com vocês como é que é o inferno, que nunca mais sai de lá, vocês vinham para a igreja de joelho. Vocês falariam para os seus filhos se converterem, ao invés de fazer medicina, engenharia, odontologia. Tem pai e mãe que só pensa que o filho tem que formar. Aí vai para a faculdade, usa droga, entra em depressão, e ainda vai todo mundo para o inferno. Vocês têm que primeiro querer os filhos no céu. Entenderam ou não? Então agora, pouco a pouco vocês vão me conhecendo. Pouco a pouco vocês vão vendo que para mim essa história, eu sou fulano de tal, eu ajudei, então agora o senhor tem que fazer o que eu quero? Jamais. Se você pensar isso, não dê nem R$1 para a igreja mais. Nem um tijolo. Se você achar que você é o Deus aqui, esquece. Não é o seu lugar. Agora, se você quer ser santo, se você quer ser uma pessoa caridosa, aí sim, quanto mais você doar para a igreja, eu tenho certeza que Deus vai retribuir com muitas bênçãos. Mas você tem que ser humilde. Você tem que quebrar seu queixo. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Quanto mais você tem, claro, que você tem que retribuir mais. Por isso que o dízimo é porcentagem, não é o que você acha que tem que ser. Por isso que eu falo do dízimo sempre. Mas para você devolver o dízimo, você tem que rezar o terço todo dia, tem que ler a Bíblia, tem que vir visitar Jesus, não pode faltar missa domingo, nem em hipótese alguma, ou no sábado à tarde, já serve. Em hipótese alguma, é mais grave que matar um ser humano.
Aí se você fizer isso, puxa, aí você vai ficar santo, aí você vai viver as bem-aventuranças. Por mais que você tenha dinheiro, você vai ser desapegado, você vai ajudar os pobres, ajudar a igreja. Bem-aventurados os aflitos, aqueles que são injustiçados, serão no céu, vai ter uma alegria enorme, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Olha quanta injustiça no Brasil hoje. Não é questão de partido, gente. É questão de injustiça, pais e mães de família. Uma mulher lá que escreveu um batom, que tem crianças com 14 anos de prisão. Isso é um absurdo. Absurdo, absurdo. Isso é o fim do mundo. A gente precisa rezar muito pela justiça no Brasil. Pessoas que estão aí cada vez mais injustiçadas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Nós não temos direito de ficar de mal. Ninguém. Porque Deus nos perdoou primeiro. Ah, padre, mas eu não dou conta de perdoar. Vem, reza e pede o dom do perdão. Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa que eu não dou conta. Todos os dias você pede o dom do perdão e o dom do amor. Não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa. Mesmo que você não conviva muito próximo. Mas você reza por ela. Quando ela chega perto, você não sente aquele ranço interior. Porque você está rezando, pedindo o dom do perdão. Não guarde as mágoas no baú. Mesmo que você foi abusado na infância, ou abusada. Eu sei que não é fácil perdoar. Mas já acompanhei muita gente que abriu o perdão e reza pela pessoa. Assim como Santa Maria Goretti rezou no hospital pela conversão do assassino, que inclusive estava na sua canonização. Os santos perdoam, não com a sua força, mas com a oração. Bem-aventurados os puros de coração. Gente, aqui no Brasil perdeu-se o ensinamento em família para os filhos rezarem 3 Ave Marias à noite pela pureza. Rezem pela pureza dos seus filhos. O corpo não foi feito para ser usado para prazer, foi feito para se doar no matrimônio ou no sacerdócio ou na vida consagrada. Doar-se, não usar. Rezem 3 Ave Marias à noite pela pureza, com os filhos desde pequeno, né? Bem-aventurados os puros. Por isso que quem morre não estando totalmente puro tem que se purificar no purgatório. Bem-aventurados que promovem a paz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados quando vos injuriarem. Gente, geralmente, vocês vão observar, quando a gente está seguindo o caminho certo e fala a verdade, nós somos perseguidos, caluniados. Tem pouco tempo que eu estou aqui, mas já está incomodando gente. Tem certeza que já tem gente incomodado. E já vai começar a falar mal do padre, sem nem me conhecer. Por que fazem isso? Porque não quer mudar de vida. Tem 2 opções quando você ouve a verdade. Ou você quer mudar de vida e você adere ao padre, à igreja, nem ao padre, né? À igreja. Ou você quer falar mal de quem está falando a verdade, para os outros acharem que não, o que ele está falando não é isso não, eu conheço. Então, olha aqui, ó, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Quando você começa a seguir Jesus de verdade, você é perseguido na família, perseguido no trabalho, perseguido na igreja. Mas você tem que perseverar. Antigamente, quando eu era menino, falava não jogar o menino fora com a água suja da banheira. Não é isso? Quando você vai jogar água fora, você tem que segurar o menino. O menino é a igreja, é Jesus. Você não joga a igreja fora por uma decepção com o povo da igreja, da família ou com o padre. Agora, nós vamos começar as formações. Eu vou divulgar. Só estou esperando para arrumar a matriz velha para poder transmitir também. Mas participem, queiram. Gente, essa vida passa muito rápido, muito rápido. Não seja orgulhoso de querer fechar seu coração para a igreja. A igreja é mãe. Tudo que ela te pede, ela pede com amor. Se ela diz que adultério é pecado, é pecado. Luta para sair, confessa. Fornicação, pornografia, desonestidade. Algumas instituições que são proibidas pela igreja, não sou eu, é a igreja. Vai ler e decida ser de Deus.
Você vai trocar a instituição igreja por uma instituição que não tem ninguém lá que vai te dar a vida eterna, meu Deus do céu. Olha só Pedro, em João capítulo 6, quando Jesus falou da Eucaristia, todo mundo foi indo embora, Jesus falou para Pedro e os apóstolos: vocês querem ir embora também? O que Pedro respondeu? Aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Gente, só aqui tem salvação. Confia na mamãe, a igreja. A mamãe quer o seu bem. Obrigado. A mamãe quer o seu bem. A mamãe não quer o mal. Não troquem a mãe que dá o céu por qualquer coisa lá fora que não vai te dar nada no final da vida. Nada. Absolutamente nada, a não ser desespero, dor e condenação. Só aqui tem salvação. A igreja não tem concorrente. Não brinquem com a igreja. Quando eu fui deixar a minha vida para ser de trabalho, para ser padre, todo mundo da igreja que participava há muito tempo falava que eu era louco. Por quê? Eu tinha uma clínica, um monte de exame, faturamento altíssimo. Todo mundo, até os ministros da Eucaristia da época: você está doido, não precisa de estudo não. Se eu não tivesse seguido a voz de Deus, hoje eu estaria perdido. Muitas almas teriam se perdido. Não brinquem com a igreja. Eu nunca arrependi de obedecer à igreja, obedecer a Cristo. Não importa quem você seja, vem para a igreja para dar sua vida, para ser santo. E contem comigo. Eu vou abrir mais as direções espirituais, podem contar comigo, eu vou ajudar. Nós vamos caminhar juntos. Agora, querer negociar com a igreja, querer comprar, não. Não. Nem deixa chegar perto de mim isso. Eu quero primeiro a sua alma, a sua conversão, a sua família no céu. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos fiéis até a morte. Assim seja.